vamos ver o porquê. Se eu pego novamente o carbono, olha que interessante, essa configuração eletrônica aqui, o carbono, ele tem essa configuração aqui, né? Se a gente for pensar bem, vou colocar isso aqui num diagrama de energia. A energia aumenta à medida em que eu me afasto do núcleo. Então, no primeiro orbital, num S, eu tenho 2 elétrons, spin mais meio, spin menos meio. No segundo orbital S, eu também tenho 2 elétrons. No orbital P, dessa segunda camada, eu só tenho 2 elétrons. A gente viu que a regra de preenchimento é um elétron em cada orbital. Se a gente olhar e entender que o que um átomo busca é completar os seus orbitais, porque se ele tiver o orbital completo, ele fica numa condição de maior estabilidade, quando ele emparelha os spins, ele tem spin mais meio, spin menos meio. Ele tem uma condição de maior estabilidade. Então, se a gente pensar nisso, eu só tenho 2 possibilidades de colocar elétron aqui no átomo de carbono. Diga. Eu não entendi o que é isso daí. São os níveis de energia. Fazer assim, ó. Núcleo. N igual a 1. N igual a 2. No N igual a 2, eu tenho o orbital S, que é um orbital esférico, e tenho o orbital P. Esse aqui ele tem 3 orientações possíveis no espaço. Eu só estou representando uma aqui. Não há o que eu possa fazer. Vocês têm que acreditar em mim que isso veio da conta. Eu posso dar literatura para vocês verem a conta, mas não há o que eu possa fazer. Isso não tem um análogo que eu possa explicar para vocês. É diferente de um modelinho mais simples. Não há o que eu possa fazer. Oi? Então, como vai nesse caso, no 2P, um outro elétron no último nível é mais estável do que um meio, Eu entendi, mas olha o que vai acontecer. Se fosse, ao invés do carbono, fosse o nitrogênio, eu teria um outro elétron aqui, certo? Do nitrogênio. Isso quer dizer que o nitrogênio ele está pronto para receber mais 1, 2, 3 elétrons que venha de um outro átomo, por exemplo, de hidrogênio, para formar amônia. Eu estou discutindo com vocês ligação covalente, tá? Como é que eu olho essa distribuição? Como é que eu olho os elétrons do nitrogênio? Os elétrons do nitrogênio, eles estão distribuídos, se eu for colocar numa escala de energia, é isso aqui que eu vou ver, tá? Então, se for o nitrogênio, eu tenho 3 elétrons. Aí, esse nitrogênio, ele pode reagir, ele pode formar ligações com o hidrogênio, então ele vai receber um elétron do hidrogênio aqui, um aqui e um aqui. Aí ele vai formar 3 ligações com os átomos de hidrogênio, 3 ligações sigma, porque o orbital S do hidrogênio sempre vai fazer recobrimento frontal. Tá certo? Mas no caso do carbono, ele só tem 2. Não tem sentido eu dizer que um outro átomo vai doar para um orbital que está vazio. Que elétrons o carbono tem para compartilhar? Este e este. Tá certo? Então, se eu for usar estritamente esse conceito aqui, o carbono ele estabeleceria só 2 ligações. Eu deveria encontrar compostos, por exemplo, como C2. Perdão, como CH2.
né? Por que não? Ele se ligaria, ele faria uma ligação covalente aqui, recebendo um próton do hidrogênio, perdão, recebendo um elétron do hidrogênio, e aqui recebendo um elétron do hidrogênio. Vocês estão acompanhando a ideia? Eu estou fazendo a distribuição eletrônica para mostrar como os elétrons estão distribuídos nos orbitais de um átomo. Eu acabei de fazer uma longa digressão para explicar para vocês que quando a gente escreve desse jeito, é muito legal, os orbitais são bonitinhos, mas esses orbitais são orbitais de um elétron só. Além do hidrogênio, nenhum outro átomo tem um elétron só, a menos que seja um átomo ionizado. O L ionizado, por exemplo. Aí ele tem 2 prótons no núcleo e um elétron na eletrosfera. Diga. Mas assim, não ficaria uma ideia de que a ligação é iônica? Por que iônica? Não sei, parece que dá para confundir, porque ele parece que está recebendo o elétron, não compartilhando. Gente, ó, ele tem um elétron, não tem? Se ele interagir com um hidrogênio, que também tem um elétron, e se o hidrogênio compartilhar esse elétron do carbono com o elétron que ele já tem, não vão ser 2 elétrons? Eu não preciso de 2 elétrons para fazer uma ligação química? Compartilhamento. Um elétron vem do carbono e o outro elétron vem do hidrogênio. A ionização é quando eu removo um elétron, né, de um átomo. Por exemplo, eu pego um elétron que veio de um átomo de hidrogênio. Então eu tenho o H+, e tenho um elétron sozinho. Aí eu dou esse elétron, eu coloco esse elétron aqui. Aí eu vou ter o C- e vou ter o H+. Não é o caso. Esse elétron do hidrogênio, que vai entrar aqui, ele continua pertencendo ao hidrogênio. Então eu tenho um compartilhamento de elétron. Então tanto o carbono compartilha esse elétron que ele tem com o hidrogênio, como o hidrogênio compartilha o elétron que ele tem com esse elétron do carbono. É diferente da ionização. Ele vai ter um terceiro orbital também, não vai ficar no orbital do 2p, vai ter um terceiro orbital híbrido. Ainda não falei disso ainda. Eu estou tentando explicar para vocês por que eu não posso usar isso para descrever. Por que eu não posso usar isso para descrever o átomo de carbono, como ele se liga? Porque se eu não faço nada com os orbitais S e com os orbitais P, o carbono vai fazer 2 ligações químicas só. Eu estou mostrando para vocês por que só 2 ligações químicas covalentes. Porque ele tem 2 elétrons que estão desemparelhados. Ele precisa, portanto, de mais 2 elétrons para emparelhá-los. Tá claro? Só que a gente sabe que C2, a gente não vê, a gente vê CH4. CH2 a gente não vê. Falei C2 de novo, né? CH2 a gente não vê. Então é óbvio que eu não posso aplicar esse diagrama de energia do jeito como está para o átomo de carbono. Mas vocês percebem que o motivo é porque esses orbitais aqui são hidrogenoides? Eu não posso aplicar porque eles não nasceram para descrever o carbono. Eles foram criados para descrever o hidrogênio. A gente é que acha que pode pegar o hidrogenoide, né, e fazer de conta que se você tem um átomo com 6 elétrons, ele vai se comportar como se fosse a somatória, né, do comportamento de orbitais hidrogenoides. Não é. Então, o que eu faço? Eu faço um remendo. E a ideia da hibridização é um remendo. Qual é esse remendo? Bom, o remendo é o seguinte. Eu vou misturar esses orbitais aqui, ó. Eu tenho orbital PX, né? PY e PZ. Desculpem, eu estou sem giz colorido. Então, se eu pegar o orbital S, está tudo na camada de valência. Se eu pegar o orbital S, mais o orbital PX, mais o orbital PY, mais o orbital PZ, e fizer uma combinação linear desses orbitais atômicos, o que é uma combinação linear? Eu literalmente estou somando esses orbitais. Eu eventualmente podia
multiplicar aqui por alguma coisa, mas estou somando os orbitais, estou misturando esses orbitais. Então, eu tenho 4 orbitais atômicos. Esses 4 orbitais atômicos, eles vão produzir 4 orbitais híbridos. Esses 4 orbitais híbridos, eles não são mais orbitais S, não são mais orbitais P, são orbitais híbridos. É uma coisa nova. Como é que eu descrevo esses 4 orbitais híbridos? Eu descrevo do modo como eu fiz, né? Esses 4 orbitais híbridos serão 4 orbitais sp3. Eu estou misturando um orbital S com 3 orbitais P. No espaço, qual é a máxima repulsão de 4 orbitais? Oi? É um tetraedro. Quantos elétrons eu vou ter em cada um desses orbitais híbridos? Quantos elétrons eu tenho para distribuir nesses orbitais híbridos? 4. Se eu tenho 4 orbitais híbridos, vai um elétron para cada orbital híbrido. O que eu estou fazendo na prática, eu vou colocar desse lado agora aqui, para não ficar congestionado. Eu vou misturar isso aqui tudo. Então, no mesmo diagrama de energia, que eu tenho aqui um S, eu misturei isso aqui. Agora eu tenho eu vou ter 1, 2, 3, 4. Um sp3, outro sp3, outro sp3, outro sp3. Todos eles de mesma energia. Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons para colocar lá. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Agora o carbono pode fazer as 4 ligações. Sim ou não? Sim ou não? Não. Não? Onde pegou? Estou perguntando se vocês entenderam. Eu entendi, eu estava entendendo. Tá. Ótimo. Qual parte não entendeu? Quem falou que não entendeu para eu? O que você não entendeu? Diga. Não sei, não que você tirou, tipo, porque juntou os dois de baixo, o 2 do P, porque estão todos no segundo início, é isso? Na verdade, não fui eu quem fez isso, tá? Qual que é a ideia? A ideia é assim, a distribuição do jeito que a gente viu não dá certo. Porque além do carbono, daquele jeito, desse jeito aqui, além do carbono só estabelecer 2 ligações, porque esse orbital aqui está vazio, né? Além dele só estabelecer 2 ligações, qual é a geometria dos orbitais P? Como é que eles estão arranjados no espaço? Os orbitais P, como é que eles estão no espaço? Oi? 90 graus. Px, Py e Pz. Não é? Então, suponha que o núcleo carbono é onde eu estou. E aqui estão os orbitais, né? Pz, Py e Px. Um deles está vazio, que é o Pz. Então, eu só tenho um elétron no Px e um no Py. Esse elétron aqui, dá a mão. Esse elétron aqui vai ser compartilhado com um átomo de hidrogênio. E esse elétron aqui vai ser compartilhado com um elétron de um outro átomo de hidrogênio. Qual é a geometria dessa molécula hipotética CH2? Angular, mas qual é o ângulo? Gente, eu vou repetir. São ortogonais, 90 graus. Aqui tem 90, aqui tem 90 e aqui tem 90. Esquece esse que está vazio. Eu tenho um elétron no Px e tenho um elétron no Py. Obrigada. Ó, ligação com hidrogênio, compartilhou. Ligação com hidrogênio, compartilhou. Aqui eu tenho uma ligação covalente CH.
Aqui eu tenho uma ligação covalente CH. E o ângulo é esse que eu estou formando, 90 graus. Seria uma molécula angular com ângulo de 90 graus. Eu dou um exemplo muito mais simples, que não passa por isso. Molécula de água. Se eu usar os orbitais atômicos sem misturá-los, qual é a geometria? A molécula de água é angular. Qual deveria ser a geometria? Oi? Molécula de água. Oxigênio tem 8 elétrons. Configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Como é que isso fica num diagrama de energia? A menor energia é um S, depois 2s, depois 2p, px, py e pz, são 3 orbitais. Então isso aqui é um S, esse aqui são os orbitais 2p, 2s, esse aqui os 2p. O oxigênio, eu tenho 2 elétrons, preenchi. Depois eu vou para o 2s, preencho com 2 elétrons. Aí eu tenho 4 elétrons para distribuir nos orbitais p. Então eu tenho px, py, pz, px. Olha que legal, o oxigênio estabelece 2 ligações, não é? Vocês sabem disso desde que vocês começaram lá no jardim de infância, né? Então ele vai fazer, por exemplo, na água, esse oxigênio vai se ligar a 2 hidrogênios. Qual é a geometria da molécula de água? Angular. Qual é o ângulo? A gente viu no VSPR, né? E a gente viu que o VSPR dava um bom ângulo experimental. Vocês lembram? O oxigênio, ele tem 2 pares isolados e vai fazer 2 pares compartilhados com a água. Portanto, é tetraédrico. Seria 109, mas os pares isolados repelem-se mais do que os pares ligados. Então, o ângulo fecha um pouquinho. Vai lá para 102, não é? Dentro desse formalismo aqui, qual seria a geometria da molécula de água? Angular com qual ângulo? 90. Eu vejo experimentalmente 90? Não. Então, essa descrição aqui não está correta. O que eu faço? Eu hibridizo. Então, a hibridização é um jeito que eu tenho de resolver um problema, porque eu não posso aplicar diretamente os orbitais atômicos. É perfeito, veja se você concorda comigo, é perfeito para eu entender o compartilhamento. O elétron está lá, aí vem o hidrogênio que tem um elétron, compartilha, compartilha e compartilha. Cada orbital fica com 2 elétrons, fica todo mundo feliz. E a geometria? Se é um orbital P puro, a geometria é 90 graus. A molécula de água, ela seria angular, mas com uma geometria de 90 graus. Um ângulo, perdão, de 90 graus entre as ligações OH. Sujei a mão de vocês com giz. Vocês estão entendendo a problemática? O que a gente quer é usar modelos que expliquem as propriedades macroscópicas da matéria. Então, qual é a limitação desse modelo de usar orbital atômico assim? A limitação é que eu não explico a geometria. Ele é muito bonitinho para eu fazer aquelas... quando eu estou fazendo as estruturas de Lewis, é perfeito, é legalzinho. Eu vou para a geometria. E aí? Não explica. Por enquanto, o VSPR explica melhor. O que é que eu tenho que fazer aqui com o... O que é que eu tenho que fazer com o oxigênio? Eu vou ter que hibridizar. Lá no VSPR, a gente viu que o oxigênio... Não faz essa carinha. Quando a gente usou o VSPR, a gente distribuiu os elétrons e nós vimos que sobre o oxigênio haviam 2 pares isolados, certo? Lembra disso? E ele estabelecia 2 pares ligados com os hidrogênios. Então, eu tenho uma repulsão de 4 pares. Então, para eu ter alguma coisa parecida, aqui eu também tenho que ter 4 pares. O jeito que eu tenho de obter 4 pares é ter
os 4 orbitais híbridos, que vão permitir a formação de 4 ligações sigmas. Então, se eu misturar no oxigênio, ao invés de eu pensar em orbital P puro, orbital S puro, se eu pensar em hibridização, eu vou misturar esses orbitais S com esses orbitais P. Então, eu vou misturar orbital S mais 3 orbitais P. Px, Py e Pz. Quando eu faço isso, não tenho mais isso aqui. Se eu misturei 3 orbitais P com um orbital S, se eu misturei 4 orbitais atômicos, eu vou ter 4 orbitais híbridos. Eu vou ter 4 orbitais sp3, como no caso do carbono. Então, eu vou ter todos eles com a mesma energia. Caramba, eu tenho 4 orbitais e eu tenho 6 elétrons para distribuir. Como é que fica? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui os pares isolados do VSPR. Tá certo? Esses 2 orbitais estão preenchidos com elétrons que são do oxigênio. Esses aqui são os pares isolados do VSPR. E eu tenho 2 orbitais híbridos prontinhos para receber os elétrons do hidrogênio.